Magistério. Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 23. Tamara, que havia se abaixado ao lado de Cal, emitiu um som estrangulado. Drill! Ofegou Aaron, obviamente sentindo dor. Ele levou a mão à algema em seu tornozelo, então caiu para trás quando o elemental do caos ergueu um tentáculo de sombra, que foi tomando uma forma mais definida à medida que se aproximava de Aaron, até estar quase sólido, roçando sua pele. Ele tentou se afastar e gritou de agonia. Drill! Me solte! O quê? Você não consegue se libertar, Macar? Zombou Drill, puxando a corrente para que Aaron ficasse alguns metros fora do alcance do elemental. Eu achei que você fosse poderoso, especial. Mas você não é especial de fato, é? Nada especial. Eu nunca disse que era, replicou Aaron, a voz sufocada. Você sabe como era ter de fingir ser ruim com a magia? Que eu era um bobalhão? Ouvir Mestre Lemuel lamentar de ter me escolhido? Fui mais bem treinado do que todos vocês, mas não podia demonstrar. O Mestre Lemuel teria adivinhado quem realmente me treinou. Tive de ouvir os mestres contarem sua versão estúpida da história e fingir que concordava, embora soubesse que se não fosse pelos magos e pela Assembleia, o inimigo teria nos dado meios para viver para sempre. Você sabe como foi descobrir que o Macar era um garoto idiota, vindo de lugar nenhum, que nunca faria nada com seus poderes, exceto o que os magos lhe dissessem para fazer? Então você vai me matar, disse Aaron. Por causa de tudo isso, porque eu sou um Macar! Drill limitou-se a rir. Cal se virou e viu que Tamara tremia, os dedos entrelaçados com força. Temos de entrar lá, sussurrou ele. Temos de fazer alguma coisa. Ela se levantou, sua pulseira brilhando nas sombras. As vigas. Se subirmos, podemos puxar Aaron e tirá-lo do alcance daquela coisa. O pânico o inundou. Porque o plano era bom, mas quando ele imaginou a escalada, a tentativa de equilibrar seu peso enquanto avançava pela viga, soube que não conseguiria. Ele escorregaria, cairia. Durante toda a árdua jornada pela floresta, com as pernas rígidas e doloridas, ele tinha dito a si mesmo que ajudaria a salvar Aaron. Agora, quando estava bem diante de seu amigo, Aaron em perigo, Aaron precisando ser salvo, ele era um inútil. O desespero era tão terrível que ele considerou não dizer nada, apenas tentar escalar e torcer pelo melhor. Mas a lembrança do medo no rosto de Célia, quando ela emergiu no rio e viu Cal perder o controle do tronco e jogá-lo em sua direção, fez com que ele se decidisse. Se piorasse as coisas, fingindo que poderia ajudar, estaria apenas colocando Aaron em mais perigo. Eu não posso, disse Cal. O quê? Perguntou Tamara. Então olhou para sua perna e pareceu constrangida. Ah, certo. Bem, apenas fique aqui com devastação. Eu volto já. Provavelmente é melhor apenas com uma pessoa de qualquer maneira. Mais furtivo. Pelo menos, ele conseguira parecer capaz por um tempo, pensou Cal. Pelo menos, Tamara pensara nele como uma pessoa que podia fazer coisas e ficou surpresa quando ele não conseguiu. Não era um grande consolo, mas era alguma coisa. Então, de repente, Cal se deu conta do que poderia fazer. Eu vou distraí-lo. O quê? Não! Disse Tamara, sacudindo a cabeça para dar ênfase. É muito perigoso. Ele tem um elemental do caos. Devastação ficará comigo. E não vamos conseguir libertar Aaron de outra forma. Cal a olhou nos olhos e torceu para que ela pudesse ver que ele não iria recuar. Confie em mim. Tamara sentiu. Então, dirigindo um rápido sorriso a ele, ela passou silenciosamente pela porta. O ruído de suas botas tão leve que, depois de 2 passos, ele não conseguia mais distingui-lo, misturado às risadas de Drill e o rugir do elemental do caos. Ele contou até 10. 1000, 2000, 3000. E então, escancarou a porta o máximo que pôde. Ei, Drill! Chamou Cal, abrindo um sorriso. Isto aqui com certeza não me parece uma escola de pôneis. Drill recuou tão forte com susto que puxou a corrente, erguendo Aaron vários metros acima.
Aaron gritou de dor, fazendo Devastação rosnar. Cal? Disse Drill, incrédulo, e Cal lembrou-se daquela noite na depressão no solo fora do magistério, Drill tremendo e gritando por Cal, o tornozelo quebrado. Atrás dele, Cal podia ver Tamara começando a escalar a parede oposta, usando as jaulas empilhadas como uma espécie de escada, e enfiando as botas entre as barras, movendo-se silenciosamente como um gato. O que está fazendo aqui? É sério? O que eu estou fazendo aqui? Perguntou Cal. O que você está fazendo aqui? Além de tentar servir um de seus colegas do magistério como um jantar para um elemental do caos. Afinal, o que Aaron fez para você? Venceu você em um teste? Pegou o último pedaço de líquen no jantar? Cala a boca, Cal! Você acha mesmo que não vai ser pego? Eu não fui pego até aqui. Drill parecia estar se recuperando da surpresa. Ele dirigiu a Cal um sorriso maldoso. Foi tudo apenas encenação. Todas aquelas coisas sobre Mestre Lemuel. Todas aquelas vezes que você fingiu ser um aluno normal. Você sempre foi um espião do inimigo? Cal não estava apenas ganhando tempo. Estava curioso. Drill parecia o mesmo. Cabelos castanhos emaranhados, magro, grandes olhos azuis, sardas. Mas havia algo por trás de seus olhos que Cal não tinha visto antes. Algo feio e escuro. Os mestres são tão idiotas, respondeu Drill. Sempre preocupados com o que o inimigo estava fazendo fora do magistério, preocupados com o tratado. Nunca pensaram que poderia haver um espião entre eles. Mesmo quando escapei do magistério para enviar uma mensagem ao inimigo, o que eles fizeram? Ele arregalou os olhos azuis, e por um momento, Cal teve um vislumbre do menino no ônibus, parecendo nervoso por causa da escola de magia. Oh, Mestre Lemuel é tão mau! Ele me assusta! E eles o demitiram! Drill riu, a máscara inocente escorregando novamente, mostrando a frieza ali embaixo. Devastação rosnou com isso, deslizando entre Drill e Cal. Que mensagem você estava passando para o inimigo? Cal quis saber. Para seu alívio, Tamara estava quase nas vigas. Era sobre Aaron? O Macar, respondeu Drill. Todos esses anos, os magos esperam por um Macar. Mas eles não eram os únicos. Nós também estávamos esperando. Ele puxou a corrente que segurava Aaron, que emitiu um gemido de dor. Mas Cal não ergueu os olhos. Ele não podia. Ele continuou olhando para Drill, como se pudesse fazer com que Drill prestasse atenção apenas nele. Nós? Disse Cal. Só estou vendo um maluco aqui. Você. Drill ignorou a ironia. Ele ignorou até Devastação. Você não está pensando que eu sou o responsável por este lugar, disse ele. Não seja burro, Cal. Aposto que você viu os dominados pelo caos, os elementais. Aposto que você pode sentir. Você sabe quem está no comando do show. Cal engoliu em seco. O inimigo, disse ele. O inimigo? Não é o que você pensa. Drill sacudiu a corrente preguiçosamente. Nós poderíamos ser amigos, Cal. Tenho ficado de olho em você. Poderíamos estar do mesmo lado. Não poderíamos mesmo. Aaron é meu amigo, e o inimigo o quer morto, não é? Ele não quer que outro Macar o desafie. Isso é tão divertido. Você não sabe de nada. Você acha que Aaron é seu amigo, acha que tudo que lhes disseram no magistério é verdade. Não é. Eles disseram a Aaron que o manteriam seguro, mas não mantiveram. Não puderam. Ele puxou a corrente que segurava Aaron, e Cal se encolheu, esperando o grito de dor do garoto. Que não veio. Cal ergueu os olhos. Aaron não estava mais pendurado. Tamara o havia puxado até a viga e estava ajoelhada, debruçada sobre ele, seus dedos trabalhando febrilmente para desfazer a corrente em torno de seu tornozelo. Não! Drill puxou a corrente mais uma vez com fúria, mas Tamara a tinha partido na ponta. Drill soltou a corrente quando ela caiu. Olhe, agora nós vamos embora, disse Cal. Vou sair daqui e... Vocês não vão embora! Gritou Drill, correndo para pousar a mão no recipiente de vidro. Foi como se ele tivesse enfiado uma chave na fechadura e aberto uma porta, mas de forma mais violenta. O recipiente se estilhaçou, lançando vidro em todas as direções.
Cal ergueu as mãos para cobrir o rosto enquanto cacos de vidro, como uma chuva de agulhas minúsculas, perfuravam seus antebraços. Um vento parecia soprar pela sala. Devastação estava choramingando e, em algum lugar, Tamara e Aaron gritavam. Lentamente, Cal abriu os olhos. O elemental do caos crescia à sua frente, enchendo sua visão com sombras. A escuridão da criatura agitava-se com rostos semi-formados e bocas cheias de dentes. 7 braços com garras se estendiam para ele de uma só vez, alguns escamosos, outros peludos, e outros ainda pálidos como carne morta. Cal teve ânsia de vômito e cambaleou para trás. Sua mão tateava cegamente a lateral do corpo, seus dedos fechando-se em torno do punho de Miri, e ele puxou a lâmina de sua bainha, brandindo-a à frente em um arco grande e curvo. Miri cravou em alguma coisa que cedeu sob a lâmina como fruta podre. Uivos saíram das muitas bocas do monstro do caos. Agora havia um longo corte em um de seus braços, a escuridão derramando-se da ferida e girando no ar, como fumaça em um incêndio. Outro braço tentou agarrá-lo, mas Cal caiu no chão, e o membro conseguiu apenas roçar seu ombro. No entanto, onde tocou, seu braço ficou imediatamente dormente, e Miri caiu de seus dedos. Cal lutou para se apoiar no cotovelo, tentando passar a mão boa por cima do corpo para procurar Miri. Mas não havia tempo. O elemental se lançou, avançando pelo chão em sua direção, como uma mancha de óleo. Uma enorme língua parecida com a de um sapo deslizando para fora, indo na direção de Cal. Com um uivo, Devastação se jogou no ar, aterrissando diretamente nas costas do elemental. Seus dentes afundaram na superfície lisa, as garras perfurando a escuridão turva. O monstro teve um espasmo, aprumando-se. Cabeças explodiram por todo o corpo, braços tentavam agarrar Devastação, mas o lobo se manteve firme, montado no monstro. Vendo sua chance, Cal conseguiu se levantar com dificuldade e agarrou Miri com a mão boa. Ele se lançou para a frente e cravou a faca no que ele pensava ser o flanco do elemental. A lâmina saiu coberta de uma substância preta gotejante, a meio caminho entre a fumaça e o óleo. O elemental do caos rugiu e se debateu, arremessando Devastação longe. O lobo voou e atingiu o chão do outro lado da sala, perto de um par de portas. Ele deu um gemido e depois ficou quieto. Devastação! Gritou Cal, correndo na direção de seu lobo. Ele estava no meio do caminho, quando ouviu um rosnado às suas costas. Então girou e se deparou com o elemental do caos. A raiva vertendo do garoto. Se a criatura tivesse ferido Devastação, ele a cortaria em 1000 pedaços oleosos e nojentos. Cal seguiu em frente, Miri brilhando em sua mão. O elemental do caos se encolheu, a escuridão acumulando-se ao seu redor, como se não estivesse mais tão ansioso para lutar. Ande, seu covarde! Gritou Drill, chutando o elemental do caos. Pegue-o! Não deixe escapar, seu grande estúpido monte! O elemental do caos saltou, mas não em Cal. Girando, ele investiu contra Drill. Drill gritou outra vez, e então o elemental já estava em cima dele, rolando sobre o menino como uma onda. Cal estava paralisado, com Miri na mão. Ele pensou na dor gelada que o atingiu com apenas um toque da substância da criatura do caos. E agora aquela substância estava descendo sobre Drill, que se debatia e se retorcia em suas garras, revirando os olhos. Cal! A voz arrancou Cal de seu choque. Era Tamara, gritando para ele das vigas. Ela estava de joelhos, e Aaron se encontrava ao seu lado. A algema e as correntes formavam uma pilha retorcida. Aaron estava livre, embora em seus pulsos tivessem vestígios de sangue, onde ele evidentemente tinha sido amarrado. Provavelmente quando o arrastaram do Magisterium, e Cal podia apostar que os tornozelos estariam em pior estado. Cal, deu fora daí! Não posso! Cal apontou com Miri. O elemental do caos e Drill estavam entre ele e a porta. Vá por ali! Disse Tamara, apontando as portas atrás dele. Procure qualquer coisa! Uma janela, qualquer coisa! Encontramos você lá fora! Cal assentiu, levantando Devastação. Por favor, pensou ele. Por favor! O corpo em seus braços estava quente, e, enquanto apertava o lobo junto ao peito, ele podia sentir a batida constante do coração de Devastação. O peso extra fazia doer ainda mais suas pernas, mas ele não se importou. Ele vai ficar bem, disse a si mesmo com firmeza. Agora vá!
Olhando para trás, viu que Tamara e Aaron desciam rapidamente, já perto da outra porta. Mas, ao virar-se novamente, o elemental do caos se erguia de onde estava curvado sobre Drill. Várias bocas se abriram, e uma língua roxa em forma de chicote projetou-se para sentir o ar com sua ponta bifurcada. Então ele começou a se mover em direção a Cal. Cal gritou e saltou para trás. Devastação estremeceu em seus braços, latiu e saltou para o chão. Então correu em direção às portas na outra extremidade da sala, Cal em seu encalço. Eles se lançaram contra as portas juntos, quase arrancando-as das dobradiças. Devastação parou derrapando. Cal quase caiu por cima do filhote, mal conseguindo evitar a queda. Ele correu os olhos pela sala. Parecia muito o laboratório do Dr. Frankenstein. Provetas com líquidos de cores estranhas borbulhavam por toda parte. Maquinários enormes pendiam do teto, girando e virando. E jaulas de elementais de vários tamanhos, muitos deles brilhando intensamente, forravam as paredes. Então Cal ouviu às suas costas um grunhido forte e borbulhante. O elemental do caos os havia seguido até aquela sala e vinha atrás deles, uma nuvem escura e maciça coberta de garras e dentes. Cal começou a corrida irregular, lançando no balcão provetas cheias de líquidos, enquanto disparava na direção do que parecia ser uma coleção de armas antigas, expostas em uma das paredes. Se ele atacasse um elemental com aquele machado de aspecto robusto, talvez... Pare! Um homem, com uma túnica preta de capuz, saiu de trás de uma enorme estante de livros. Seu rosto estava envolto em trevas, e ele brandia um cajado enorme encimado por uma pedra de ônix. Devastação, ao vê-lo, soltou um gemido e mergulhou sob uma das mesas mais próximas. Cal ficou paralisado. O estranho passou por ele sem olhar e ergueu o cajado. Já chega! Gritou ele com uma voz profunda, e voltou a ponta de ônix do cajado para o elemental. A escuridão explodiu da ponta, atravessando a sala em direção ao monstro, atingindo-o em cheio. A escuridão foi aumentando, envolvendo o elemental, engolindo-o até não restar nada. Ele deu um último grito, horrível e gorgolejante, e desapareceu. O homem se virou para Cal e puxou lentamente o capuz de suas vestes. Seu rosto estava meio escondido por uma máscara de prata que cobria seus olhos e nariz. Abaixo dela, Cal podia ver a saliência de um queixo, um pescoço riscado por cicatrizes brancas. As cicatrizes eram novas, mas a máscara era familiar. Cal já a tinha visto antes em imagens, tinha ouvido sua descrição. Uma máscara usada para cobrir as cicatrizes de uma explosão que quase matara aquele que agora a envergava. Uma máscara usada para aterrorizar. Uma máscara usada pelo inimigo da morte. Callum Hunt, disse o inimigo. Eu esperava que fosse você. O que quer que Cal esperava que o inimigo dissesse, não era isso. Ele abriu a boca, mas apenas um sussurro saiu. Você é Constantine Maiden, disse ele. O inimigo da morte. O inimigo se moveu em direção a ele, um redemoinho de preto e prata. Levante-se, ordenou ele. Deixe-me olhar para você. Lentamente, Cal se levantou e encarou o inimigo da morte. A sala estava quase silenciosa, até os gemidos de devastação pareciam fracos e distantes. Olhe só para você, disse o inimigo. Havia um estranho tipo de prazer em sua voz. É uma pena sua perna, claro, mas isso não vai ter importância no fim. Suponho que Alastair preferiu deixá-lo como estava a se envolver com magia de cura. Ele sempre foi teimoso, e agora é tarde demais. Você já pensou nisso, Callum? Que talvez, se Alastair Hunt fosse um pouco menos teimoso, você pudesse andar direito? Cal não tinha pensado nisso, mas agora o pensamento se alojou como um pedaço de gelo frio em sua garganta, sufocando suas palavras. Ele deu um passo para trás, até que suas costas bateram em uma das longas mesas cheias de frascos e pipetas. Ele ficou paralisado. Mas os seus olhos... E agora o inimigo parecia exultante. Embora Cal não conseguisse atinar o que haveria em seus olhos que fosse digno de alguém exultar. Ele se sentia tonto e confuso. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Fiz muitas perguntas a Drill sobre você, mas nunca pensei em perguntar sobre seus olhos. Ele franziu a testa, a pele com cicatrizes esticando sob a máscara.
Drill, disse ele. Onde está o garoto? Ele elevou a voz e chamou. Drill! Houve silêncio. Cal se perguntou o que aconteceria se ele se esticasse, pegasse um dos recipientes ou jarros e jogasse no inimigo. Ele conseguiria ganhar tempo? Ele poderia correr? Drill! Tornou a chamar o mago, e agora havia algo mais em sua voz, um toque de alarme. Ele passou por Cal, impaciente, transpondo as portas duplas e entrando na câmara de madeira além. Houve um longo momento do silêncio mais absoluto. Cal olhou ao redor, desesperado, tentando ver se havia alguma outra porta, alguma outra saída, além daquela por onde entrou. Não havia. O que se via ali era apenas estantes com pilhas de livros empoeirados, mesas lotadas de materiais alquímicos e, no alto das paredes, pequenos elementais de fogo posicionados em nichos de cobre martelado, iluminando a sala com seu brilho. Os elementais olhavam para Cal com seus olhos pretos e vazios, enquanto ele ouvia o barulho vindo da outra sala, um grito prolongado de dor e desespero. Drill! Devastação uivou. Cal pegou uma das provetas de vidro e cambaleou até a porta dupla. A dor atravessava sua perna, subindo para o corpo, como lâminas de barbear cortando suas veias. Ele queria se jogar no chão. Queria deitar e deixar a inconsciência dominá-lo. Ele agarrou o batente da porta e olhou. O inimigo estava de joelhos, Drill em seu colo, inerte e irresponsivo. Sua pele já havia começado a adquirir um tom azulado frio. Ele nunca mais acordaria. O coração de Cal teve um sobressalto de horror. Ele não conseguia desviar o olhar do inimigo curvado sobre o corpo de Drill, o cajado jogado no chão ao seu lado. As mãos cobertas por cicatrizes corriam pelos cabelos de Drill, repetidamente. Meu filho, sussurrou ele. Meu pobre filho. Seu filho? Pensou Cal. Drill é filho do inimigo da morte! De repente, a cabeça do inimigo se ergueu. Mesmo através da máscara, Cal podia sentir seus olhos. Estavam fixos em Cal. Eram pretos e tinham a fúria de um laser. Você! Sibilou ele. Você fez isso! Libertou o elemental que matou meu filho! Cal engoliu em seco e recuou. Mas o inimigo já estava se levantando, agarrando seu cajado. Ele o brandiu na direção de Cal, que tropeçou, a proveta voando de sua mão e se espatifando no chão. Ele caiu apoiado em um joelho, a perna dobrada, gritando de dor. Eu não! Começou ele. Foi um acidente! Levante-se! Rosnou o inimigo. Levante-se, Callum Hunt! E me enfrente! Devagar, Cal se levantou e encarou o homem com a máscara de prata do outro lado da sala. Cal tremia por inteiro, de dor nas pernas e tensão no corpo, de medo e adrenalina e do desejo frustrado de correr. No rosto do inimigo havia uma expressão fixa de fúria, seus olhos brilhantes de raiva e dor. Cal queria abrir a boca, queria dizer algo em sua própria defesa, mas não havia nada. Drill encontrava-se imóvel, com os olhos vazios, entre os restos do recipiente de vidro destruído. Ele estava morto, e a culpa era de Cal. Ele não podia se explicar, não podia se defender. Estava enfrentando o inimigo da morte, que havia matado exércitos inteiros. Ele não hesitaria diante de um único garoto. A mão de Cal escorregou do punho de Miri. Só havia uma coisa a fazer. Respirando fundo, ele se preparou para morrer. Esperava que Tamara e Aaron tivessem passado pelos dominados pelo caos, saído pela janela e de volta ao caminho em direção ao Magisterium. Esperava que, uma vez que Devastação era dominado pelo caos, o inimigo não fosse muito duro com ele por não ser um cão zumbi maligno. Esperava que seu pai não ficasse muito bravo com ele por ir para o Magisterium e ser morto, como ele sempre avisara que aconteceria. Esperava que Mestre Rufus não desse seu lugar para Jasper. O mago estava perto o suficiente para que Cal pudesse sentir o calor de sua respiração, ver a torção de sua boca estreita, o brilho de seus olhos e os tremores que percorriam todo o seu corpo. Se você vai me matar, disse Cal, vá em frente. Faça isso logo. O mago ergueu seu cajado e o jogou de lado. Então caiu de joelhos, a cabeça baixa, toda a sua postura de súplica, como se implorasse por misericórdia. Mestre, meu mestre, murmurou ele. Me perdoe, eu não vi. Cal olhava para ele, confuso.
O que ele queria dizer? Isto é um teste. Um teste da minha lealdade, do meu comprometimento. O inimigo respirou fundo, produzindo um som áspero. Estava óbvio que mal conseguia se controlar, e devido à pura força de vontade. Se você, meu mestre, decretou que Drill deveria morrer, então sua morte deve ter um propósito maior. As palavras pareciam arrancadas de sua garganta, como se doesse pronunciá-las. Agora eu também tenho interesse pessoal em nossa busca. Meu mestre é sábio, como sempre ele é sábio. O quê? Disse Cal com a voz trêmula. Não estou entendendo. Seu mestre? Você não é o inimigo da morte? Para absoluto choque de Cal, o mago ergueu as mãos e tirou a máscara prateada, deixando à mostra o rosto sob ela. Era um rosto cheio de cicatrizes. Um rosto velho, enrugado, curtido pelo tempo. Era um rosto estranhamente familiar, mas não o rosto de Constantine Maiden. Não, Callum Hunt. Eu não sou inimigo da morte, disse ele. É você.